Bem-vindos à TV Geração Z. Você está entrando no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Kátia de Gaia? Ah, eu tô tão feliz hoje. É mesmo, Kátia? É. A convidada eu adoro. Bom, ela é remida, né? E, além de tudo, é nossa amiga, né? Pois Mas antes é. de chamá-la, vamos agradecer os nossos patrocinadores e convidar você aí na quarta-feira, às 10 da manhã. Nós estaremos aí na Demais TV com o programa Enigmas. Afinal de contas, são quase 2 milhões de acessos. Então, vamos convidar o nosso público. 21 horas na quarta-feira. Tem dobradinha, gente. Tem o Rasgando o Verbo, né? Pela TV. Também é pela Rádio Excel, a Rádio da Consciência Livre, que é o Cron TV. Você também acessa esses vídeos pelo nosso canal no YouTube. E você vai estar aqui também, né? Aqui na TV. Com certeza, estarei aqui com Lucimara Parisi, né? Então é uma Bom, dobradinha. vamos Vocês ter assim- optam, ouvem e assistem. É isso aí, mas depois vai para o YouTube no canal Cron TV. Mas eu tenho a honra de apresentar Maria Cepereda, que ela é PhD e já é remida do programa Enigmas. Está aqui nossa querida amiga Maria, que é escritora da série O Sol Negro. Olá, pessoal. Olá, Cris. Olá, Gratidão, Gratidão pela Maria. presença, é um honor estar Eu que contigo, viu, agradeço. Maria? Figurinha carimbada já, né? Olha, na Você não verdade, pode o pessoal faltar, te né? adora, então eu acho que é muito bom você voltar sempre. Maior prazer. É verdade. Viu? Mas hoje o tema é o seguinte: por que existimos? Qual a finalidade da nossa existência? Nós evoluímos para quê, por quê e para quem? Tudo isso a Maria vai responder hoje nesse programa, né, Maria? É verdade. Então, nós vamos falar de bastante coisas hoje. Eu queria só dar um recadinho para o pessoal, que é com relação à série de livros O Sol Negro, né, que está faltando nas livrarias e tem bastante gente mandando mensagem: cadê os livros? Não consigo comprar. É que nós estamos fazendo com uma nova editora agora a série, os 2 primeiros livros, o terceiro está em andamento, até dezembro vai estar lançado. Então, esses 2 primeiros livros vão sair agora pela editora Hércules, dentro de uns 30 dias, vão estar abastecendo todas as livrarias físicas do Brasil. Tem até uma imagem da nova capa do primeiro livro que já saiu, se puderem colocar a imagem. Olha, tá lindíssimo, belíssima. belíssimo. Eu fiz uma belíssimo. mudança na capa, porque tem a ver com um enigma do terceiro livro, né? Então, já fica uma dica nas novas capas do que vai acontecer no terceiro livro, e quem decifrar esse mistério, né, vai ganhar um doce, porque vai ser difícil chegar lá. Olha só, mas Eu então vou decifrar. já fica o convite para Maria fazer o lançamento aqui no nosso programa. Aceito, Maria? Exatamente. Com certeza. Bom, eu quero saber por que existimos, para quem evoluímos, qual o fundamento da nossa existência. Vamos dizer assim que a primeira coisa nós temos que pensar que a nossa vida na Terra, embora exista toda uma consideração de dificuldade, ela é extremamente divertida. Se nós nos mantivermos em tempo presente, nós vamos perceber como é maravilhoso estar aqui. E, na verdade, é uma honra poder estar aqui com a consciência. Então, vamos dizer que até aquele que tudo sabe, chame do jeito que quiser, Deus, como queira chamar, até ele quis se divertir. Ele quis conhecer mais de si mesmo. E ele foi criando versões, pedaços, como diz em vários mitos religiosos ou até lendas míticas, onde, por exemplo, Brahma se despedaça e dele saem pedaços, e ele, o Criador, sempre se desmembra. E de seus pedaços é que nascem outras deidades, nascem outros que o representam, semideuses e até o homem mais comum. Então, o que o Criador fez foi querer conhecer mais daquilo que ele era, experienciar mais alternativas. E ele gerou em diversas densidades, em diversas variações de realidades e dimensões, mais versões dele mesmo, criando, a partir da geometria cósmica, o mundo das formas. E essas formas foram variando. Mas em cada um desses pedaços existe a consciência divina. Só que esses pedaços dele mesmo se esqueceram de quem eram. Nós somos um desses pedaços. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Só que nós nos esquecemos de quem somos. Então, quando alguém te pergunta quem você é, a resposta mais sincera é: eu não me lembro. Mas nós podemos nos lembrar. Nós podemos
voltar a essa consciência. Essa história de retornar à casa do Pai é, na verdade, retornar ao resgate de consciência. E para você resgatar isso, você tem que começar a se divertir no momento presente. Igual estou me divertindo agora com elas aqui. Nós também estamos nos divertindo. Aliás, eu acho que fazer o programa Enigmas nos diverte bastante e nos faz muito feliz, né, Kátia Gaia? Olha, sem dúvida, e também nós aprendemos muito com você. Mas já que você está dizendo sobre divertimento. Mas muitas pessoas acham, Maria, que sofrer é necessário. O sofrer faz parte de um desalinhamento, de uma falta de compreensão do que está acontecendo. Então, assim, quando eu trabalhava na área de pesquisa científica, eu utilizava 2 parâmetros para entender um resultado, que se chama de controle positivo e o controle negativo. Então, a gente usa padrões, vários padrões, para a coisa sair errada. Para eu entender, através de várias experiências, da coisa dar errada, o quanto, através da coisa dar certa, eu estou realmente parametrizando e tendo o poder de dominar aquele experimento, ser capaz de reproduzi-lo e fazê-lo cada vez melhor, conhecê-lo como um todo. Então, se numa pesquisa científica eu não usar o padrão positivo e o negativo, eu não vou conhecer. E Deus fez a mesma coisa. Mas, a partir do momento que a gente passa a entender o experimento, a gente passa a dominar e prever o que, alternando matérias-primas naquele estudo, você pode começar a ter de resultado, você pode minimizar os padrões negativos e pode começar a utilizar simplesmente uma associação, um conhecimento. E é o que a vida nos dá. Quando a gente começa a compreender o que nos acontece, não é mais necessário ficar se submetendo à dor ou criá-la. Porque a dor que nós vivemos é percepção. Nós a percebemos assim, porque assim a qualificamos. Então, na verdade, o sofrimento, a maneira como nós temos a intensidade, o nível da interação com ele, é aquilo que nós qualificamos. É o que nós dissemos que é. Então, quanto mais a gente fluir com o experimento e mais conhecê-lo, entender, menos vezes você vai ter que usar o padrão negativo. Menos vezes você vai ter que passar por algo dramático. A compreensão é o ponto fundamental em tudo. Eu acho que, para ajudar um pouquinho nisso, tem um videozinho aí de 7 minutinhos que vai ajudar a entender o que é esse alinhamento entre o padrão positivo e o negativo e como é que a gente elimina a necessidade de ter que ficar sofrendo tanto até. Porque eu quero saber como, num planeta tão cheio de dramas, tão cheio de sofrimento, como se livrar do sofrimento. Então vamos colocar o videozinho da Maria? Tem uma coisa que nesse filme é uma compreensão fundamental para você sofrer menos, digamos assim, e viver melhor. Então vamos ver. Most people know what it feels like to be in a state of harmony and flow, where our hearts and minds are working together, and there's a genuine connection with others involved. It's easy to love this experience of synergy, but oftentimes this happens by chance, rather than by design or intention. Wouldn't it be nice to be able to produce this flow on demand in our day-to-day communications, projects, and challenges? Research shows that when we shift into a coherent state, the heart and brain operate synergistically, like 2 systems that mesh into one. We can learn how to activate and sustain the synergy between the heart and brain and prevent stress-producing patterns, along with increasing our mental clarity and discernment capacity. When we do this, our creative solutions for personal, social, and global challenges become more accessible, providing us with more intuitive access and flow. Over the past 20 years, the Institute of Heart Math has produced coherence-building techniques that are intentionally simple and based on scientific research. Our mission theme is to simplify a process for intuitive connection to the soul's wisdom and guidance for unfolding who we truly are. New research suggests that our energetic or spiritual heart
is an access point for our natural inner technology, the heart's intuitive intelligence, which can elevate our communications, decisions, and choices to a much higher level of effectiveness. One interesting finding from our research is that when people hold genuine core heart feelings such as appreciation or compassion, it naturally increases their heart coherence. We use the term energetics to refer to the systems that we can't see or touch. For example, our thoughts, emotions, and intuitions. The mind and heart feelings are energetic sources that underlie our thoughts and emotions. They're primary drivers of our biological systems and have a powerful influence on our behaviors, choices, and results. The intuitive, energetic heart is what people have associated with their inner voice throughout history. From our perspective, the energetic heart communicates a steady stream of intuitive information to the mind and brain, which in most cases we only use a small percentage of, because our ego choices overrides the intuitive suggestion. Access to our heart's intuition varies among people, yet we all have it. As we learn to slow down our mind and attune to our deeper heart feelings, our natural intuitive connection can occur. Intuition is like energetic gold. Intuitive insights often unfold more understanding of ourselves, others, issues, and life than years of accumulated knowledge. That's why the state of coherence is rapidly gaining interest. In this state, more and more people are reporting increased access to their heart's intuitive guidance, realizing it's within them, and with a little practice, it's easier to access than they thought. Has confirmed that when an individual is in heart coherence, the heart radiates a more coherent electromagnetic energy field that can benefit people, animals, and the environment. A growing body of scientific evidence suggests that when there is coherent group cooperation, it results in increased flow, effectiveness, and the potential for higher outcomes. It seems as though the group participants are not only in sync, but are communicating on an unseen, energetic level. Our personal coherence can benefit our families, co-workers, friends, pets, and more, simply by our presence. From our research, we know that heart coherence is not an idle state. It reaches out, it influences and supports others in many beneficial ways. Scientific evidence provides support for a global field environment that connects all living systems and consciousness. Many scientists believe that a feedback loop exists between all humans and the Earth's energetic systems. We are working together with other initiatives to realize the increased effectiveness of collective intention and cooperation. There are growing numbers of organizations with tools and techniques that facilitate increased heart connection and collaboration with others. This evolves into a collective opening of the heart, which is a major step towards increasing social and global coherence. We call this heart-based living. IHM, through its Global Coherence Initiative project, is strategically placing 14 sensors around the world to measure the Earth's magnetic resonance. This global network will enable our scientific inquiry into the interconnections between the Earth's magnetic field and collective human emotions and behaviors. Science has shown that the Earth's magnetic field affects humans in profound ways, but our intention is to study how humans, as a collective, affect the Earth's magnetic field environment. Every individual's energy contributes to the global field environment, and each person's thoughts, emotions, and intentions affects the field. A first step in increasing the coherence of the field environment is for each individual to take responsibility for their own energy. We can do this by becoming more conscious of the thoughts, feelings, and attitudes that we are feeding the field each day. Our hypothesis is that as enough individuals increase their heart coherence, it leads to increased social coherence. As a critical mass of cultures and nations become more harmoniously aligned, this can eventually lead to increased global coherence and sustainable peace. Doc Childre, the founder of HeartMath, puts it this way: as more of humanity practices heart-based living, it will qualify the rite of passage into the next level of consciousness.
using our heart's intuitive guidance will become common sense based on practical intelligence. Maria, explica pra gente, né? Eu acho muito importante a coerência entre sentir, pensar e agir. Aliás, eu tenho essa minha meta na vida, assim como as pessoas que estão buscando autoconhecimento tem que ter. Muito interessante esse vídeo, porque a ciência hoje está dizendo isso. Explica pra gente. Você vê que são um grupo de cientistas, né? Esse é um trabalho que já vem há muitos anos, medindo o campo magnético da Terra, a ressonância Schumann, medindo a vibração das pessoas, como esse alinhamento entre mente e coração muda o campo magnético da Terra. Isso já foi avaliado em 11 de setembro, quando teve, né, o problema da destruição das torres gêmeas. O campo magnético da Terra foi alterado. E esse pessoal mediu isso e tem todo um mapeamento. Então, em momentos dramáticos, o campo é alterado. O que é esse campo? É a Matrix onde nós vivemos. É nela que a realidade holográfica é projetada. Então, se todas as pessoas, ou se um número suficiente de pessoas, começar, primeiro, a observar o seu padrão de coerência. Coherence em inglês é mais do que coerência, é um alinhamento, é um padrão onde você funciona em unicidade. Então, quando você alinha a mente e o coração, está num estado de excitação positiva, vibração. Veja uma família, quando eles estão em tempo presente. Como é que você gera isso? Esteja em tempo presente. Quando você chega em um local, observe o local, observe as pessoas, pare com o julgamento. O julgamento desalinha mente e coração. Entregue-se, aprecie. Quando você aprecia e vê a beleza do todo, a beleza de cada um, a sua mente para de julgar, ela se torna alinhada com o coração. Nesse momento ocorre a conexão de todos e você influencia o resto que estiver ao seu lado. Quando você está nesse estado, a influência para com os outros é enorme. E isso faz com que você influencie o grupo influencia mais o que está ao lado, e quando a gente menos percebe, gera uma influência no planeta. Então, esse é um ganho onde o padrão do sofrimento é diminuído, o padrão do medo se desapega. Você se torna um senhor ligado em uma sensação de bem-estar, numa sensação de amor, numa sensação de conexão profunda. E isso é o que afeta a Terra completamente no estado positivo. E as pessoas param de pensar naquilo que é negativo e instala isso na matriz e, ao contrário, instala um padrão e uma vibração de união, de força, de interação. Esse é o ponto mais positivo. E hoje se fala muito em compaixão, em gratidão, porque são dois sentimentos que nós precisamos emanar para as pessoas e para o mundo, não é mesmo? Para o universo. Exato. Então, esse vídeo fala da compaixão, que às vezes as pessoas não sabem expressar o amor. Não sinta dó, sinta compaixão. Exato. Esse é o segredo, tem que sentir uma coisa assim que eu acho interessante que você, se você puder comentar rapidamente, a gente falta só um minuto aqui, a nossa produção está nos avisando, é o seguinte... hoje na internet colocam-se muitas tragédias, né? Então, eu gostaria que você falasse isso que te isso tira é negativo, desse né? estado de coerência, porque a mente vai para um lado, o coração vai para o outro. Isso é proposital? Essas notícias são propositais, Claro que sim, né? é para manipular a Matrix, para que porque quando você está no estado de coerência, o que acontece com você? Você está num estado divino. Você se sente poderoso. Você se une ao todo, e o todo é poderoso. Com certeza, é isso e mesmo. esse poder que não querem que você tenha. Mas você tem esse poder. Ele é teu, ninguém vai te tirar. Se você tiver a consciência sobre ele. Então, quanto mais pessoas pensarem, falarem e agirem de forma positiva, a gente vai conseguir influenciar todo o planeta Terra, é isso? Submeta-se ao outro. Aprecie a beleza do outro. Aprecie a beleza do todo que você está vendo. Nesse estado, a coerência se instala e a magia se processa. Muito bem, Kátia. Erguer o ombro. Então,
Você está gostando aí, né? A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Voltamos com o programa Enigmas e você deseja anunciar neste programa? Você pode entrar em contato com a nossa produção através do 11 3482 6381. Você tem seu livro, você tem o seu trabalho, quer divulgar, quer ser entrevistado? Entre em contato, será um prazer recebê-lo aqui, tá bom? Será uma honra, né, Kátia Gaia? Com certeza. Bem, Maria, eu tive que ir para o intervalo, você me fala de uma palavra que você sabe, né? É um abuso eu não fazer a pergunta. A magia, dentro desse estado de coerência, como ela acontece? Ela acontece no nível quântico, porque magia nada menos é do que abrir um portal e passar de uma realidade para outra. Então, no nível quântico, o que nós temos é criar uma nova frequência para passar para uma nova localização. E é esse conceito. Não, quando você está no estado de coerência, que é o coherence que eles estavam falando lá, eu vou dar um exemplo que é melhor, né? No nível da pesquisa, então eu fiz muita pesquisa científica, principalmente com grupos da Unicamp, da Unesp. Chegava numa mesa, tinha vários professores ali, né? Todos os pesquisadores, professores doutores, tudo com a cabeça mental, tudo mental. Nada no mundo emocional, e avaliando dados, e olhando para as coisas, com aquela cara de, não, isso não está certo. Aí era necessário instalar esse estado de coherence, de coerência mesmo. Então, eu sempre chegava e quebrava aquela energia, aquele padrão de análise. Entrava com algum assunto relativo que puxasse para o lado mais emocional, mesmo que fosse no lado da pesquisa. Submetia todos eles um amor incondicional. O que acontecia? Essas pessoas, de repente, mudavam o padrão. Não, então, de repente, eles alinhavam o coração com a mente. E o que acontecia, Kátia? A magia. O que demorava anos para sair numa ideia ou de achar que não ia dar certo, de repente, do além, um dado, alguém olhava uma coisa que não tinha olhado antes e encontrava ali a solução. Era um passe de mágica. E o que levou anos, em questão de minutos, tinha se transformado. Simplesmente por causa do estado do coherence mesmo, da coerência e do alinhamento, onde as pessoas mudavam a frequência. Eles todos saíam de lá diferentes. Esse é o estado da magia plena do mago branco. Né? Olha que bacana, hein? Assim como a contemplação, quando você diz, Isso. Observe. A contemplação para o mago é muito importante, porque é assim que ele vai entender Exato. algumas coisas que não aparecem. Perfeitamente. Com certeza.
O observador é isso, né? Claro. Você conseguir enxergar todas as possibilidades. Mas tem uma pergunta polêmica aqui, hein? A Bíblia e outras escrituras sagradas, né, Maria, para alguns povos ou religiões, mencionam a necessidade de submissão e entrega para alcançar o paraíso. Do que se trata isso exatamente, Maria? É fundamental. A submissão é não rejeição. É você fazer o que se chama de o passo da menor resistência. Cada vez que surgiu uma dificuldade na sua vida, um desafio, a melhor coisa a fazer é entregar-se a ele. Quando a gente foge das coisas, não tem solução. Quando você vai contra, você se nega. De vez em quando eu ouço assim, um pessoal nos grupos de sociedades secretas falando, digamos, nós somos nós lutamos contra os padrões negativos. Não se deve lutar, não se deve ser o guerreiro. O guerreiro gera mais padrão similar. A forma de você se livrar dos problemas mais rapidamente é exatamente a submissão. Então, as escrituras sagradas, elas têm razão. Você tem que se tornar o problema, se entregar ao problema e entender que fluindo nele virá a magia. Virá, nesse momento de coerência, por não rejeitá-lo, virá a solução. Aliás, por muitas vezes, eles desaparecem. Eles minguam, porque você se entregou e fez o que mais era necessário, tornar-se ele. Porque ao tornar-se, você fez o que você mais precisava. Você experienciou aquele padrão sem rejeição. E aí, o máximo que vai acontecer é ele desaparecer. Interessante. Muito Bem, interessante mesmo. sobre esta questão religiosa, já que a gente falou de Bíblia, eu vou falar da cruz. Aqui, eu gostaria de saber, a cruz egípcia, Anki ou Ansata, né? Isso. Ela era a cruz original, que simbolizava o homem de braços abertos. Mas isso foi alterado pelo catolicismo. Com que propósito? Fala um pouquinho pra gente. Bela pergunta. Vai demorar agora a resposta. E eu adoro, né? Você sabe Egito, não podia faltar. Com certeza, tem tudo a ver com você. Tem uma imagem, acho que tem 2 imagens da cruz Ansata, da Ankh, né? Essa, por sinal, é da onde George Lucas tirou a ideia dos Jedi, né? Porque essa cruz também está dentro dela o pilar Jedi, D-G-J-I, Jedi. Então, é da onde saiu o termo Jedi. Esse pilar Jedi, no Antigo Egito, no tempo antes dos tempos oficiais, era um sistema de frequência e vibração, onde eles usavam a energia. Pode ver que, muitas vezes, tem essa imagem onde o faraó, o sacerdote, coloca isso próximo à cabeça da pessoa, até na boca. Isso é simplesmente um ressonador frequencial, porque no Egito Antigo, você tinha a energia livre correndo no mundo inteiro, por sinal, naquela época, não só no Egito, mas nos Atlantes, isso tudo veio dos Atlantes, a energia era livre, como nós podemos hoje resgatá-la, não conseguimos, porque existe toda uma conspiração para que nós não tenhamos energia livre e vivamos do petróleo. Mas voltando à cruz, que tem uma outra imagem da cruz, né, isso fica mais fácil falar assim, de forma mais esotérica ou mística, né? Se a gente olhar bem para ela, nós vamos ver um homem. Então, você tem o braço aberto, a cabeça e o corpo. A ideia dessa cruz é representar o homem neste momento, nesta realidade, que é uma fração da realidade multidimensional. Tem uma outra imagem aí de Bali, né, de uma bailarina com vários braços. Isso. Então, você tem Shiva, você tem as bailarinas de Bali, você tem isso na Ásia, como uma representação da multidimensionalidade. Nós somos um encontro de 2 realidades. Na horizontal, nós temos as realidades paralelas. Nós somos seres multidimensionais. Então, nós temos realidades paralelas em fringe frames, que é o termo em inglês, daí que veio aquele filme Fringe, né? Nós temos frames de realidade. Então, em cada realidade presente, nós temos variações de nós mesmos. E na vertical, nós temos variações de dimensões, onde nós somos seres mais evoluídos.
e falamos com nós mesmos. Então, muitas das pessoas que acham que estão falando com outros, elas estão falando, muitas das vezes, com elas mesmas, com versões delas mesmas. Então, esse Ankh, Kátia, é simplesmente a representação de uma das versões no cruzamento vertical de dimensões com uma das realidades paralelas, aonde você tem várias representações. Então, este momento do cruzamento, que são tantos, um deles é aquele que é representado no Ankh, na Cruz Ansata. Aí vieram outros que pegaram essa visão e consideraram única no mundo da matéria e esticaram um pouquinho mais a base, né, em direção à Terra, para inverter essa energia e torná-la mais densa aqui na queda, aqui onde nós estamos. Por isso, os braços foram diminuídos, a cabeça ficou menor, e a cruz católica, por exemplo, né, é a que tem a base dela mais compridinha, porque ela enterra, né, ela traz você para o mundo da Terra e diminui a conexão com o divino. Eu acredito que só uma coisa, né? Porque ela é a chave da vida para os faraós. Não é isso? A Ansata, sim. Chave da vida. Isso. E no catolicismo, a chave da ressurreição, porque mataram o cordeiro. Eles tentaram associar, né? Realmente, assim, não dá para entender, né, Maria? Qualquer religião abrâmica é uma inversão, né? Então, se é uma inversão da Kundalini. A energia tem que vir para o mundo da matéria. E dizer que você é matéria. Então, você nasce, cresce e morre, e como eu costumo brincar, me perdoe os católicos, né, vira capim. Né? Então, na verdade, na visão egípcia, na visão das religiões antigas, do conhecimento sagrado antigo, a multidimensionalidade, como é no caso do hinduísmo, ela é indiscutível. Com certeza. Então, a visão da cruz é diferente. Mas a cruz significa esse cruzamento entre dimensões e realidades paralelas, onde a tua consciência fica segmentada em um ponto específico. Mas são tantos pontos específicos que tem várias cruzes para cada um. É muito interessante, né? Quântica pura. Não, a Maria é um poço de conhecimento. Cada programa vai gerar outros programas, pelo que eu vejo, né? Bom, Maria, mas tem uma pergunta aqui. Confrontar e não afrontar, né? Entrega e não resistência. Tudo isso nos leva ao fluxo da vida. E o que acontece se entrarmos nesse fluxo? O que acontece se você entrar no fluxo é que você vai entender cada vez mais quem é você. É a pergunta primária que você fez, que a gente ainda não sabe. Mas quanto mais for nesse fluxo e menos fizer rejeição a ele, mais entender, como ao contrário do que os gnósticos falam, eu gosto muito do gnosticismo, mas eles têm um pequeno erro de entendimento ao dizer que estamos aprisionados na matéria, que o Criador foi mau e que o Criador nos colocou presos na matéria. A matéria é fantástica. Se a gente entender tudo que pode ser tirado daqui, a gente vai aproveitar para adquirir novamente a consciência, sair da base, subir em níveis e adquirir essa consciência. E eu imagino o grande que deve ser. Então, esse êxtase de saber se reunir novamente, eu acho que deve ser impagável. Por isso que esse processo deve ser maravilhoso. E é por isso que assim ele deve ser considerado. É verdade. Com certeza. Bem, a gente não pode deixar de falar... O vídeo falou um pouquinho disso, mas a gente utiliza muito hoje nas empresas, sinergia é uma palavra, e entre nós, né, que estudamos e pesquisamos a quântica, a sincronicidade. Eu acho que vale a pena terminar, né, porque ela é meio mágica, não é mesmo? É fundamental o que você falou agora. A sincronicidade resume tudo isso aí. Então, quanto mais a pessoa começa a executar isso tudo que nós falamos agora, desenvolve a musculatura. Eu sei que não é fácil, né? Porque vem os seres elevados, eles falam, façam assim, a gente fala, eu sei que é difícil colocar em prática, a gente tem que desenvolver a musculatura. É como um atleta, então ele vai treinando, nós estamos aqui treinando, mas a musculatura, ela é desenvolvida.
E quando a gente desenvolve essa musculatura e começa a praticar mais e mais tudo que a gente veio falando aqui no programa, a sincronicidade se manifesta. Então, o nosso mundo já não se torna mais tão processual. Ele manifesta a magia, de novo, né? Eu gosto de magia, você também. Manifesta a magia, que ele passa a te dar fatos assim que você fala, Deus, como é que isso veio parar aqui? Nossa, que coisa incrível, eu pensei nisso e tá lá. Ou eu queria fazer alguma coisa e eu encontro essa coisa imediatamente, ou a pessoa que você mais precisava que surgisse na sua frente, que você nem sabia o nome dela, ela aparece na sua frente. Então, esses fatos sincrônicos surgem, né? E tem pessoas que falam assim, eu começo a ver números, né? Isso, por exemplo, acontece comigo. Quando eu quero saber se eu estou na frequência certa, eu começo a ver 33 para tudo que é lado, né? E eu começo a rir, porque o 33 não quer dizer nada, quer dizer simplesmente alguma coisa que eu sei que eu vou prestar atenção, eu vou ver o 33. Então, não importa se é número, se é imagem, se é cor, o que importa é que você começa a perceber que tem uma flechinha apontando para você que você está na frequência certa e que ela vai te levar à manifestação mágica. Nossa, Que delícia. infelizmente nós estamos nos nossos momentos finais e eu tenho que Contato. perguntar... Não, antes disso, antes dela dar os contatos, eu tenho que fazer a pergunta... Por que afinal estamos aqui, Maria? Qual é a finalidade de evoluir? Para quem? Por quê, Maria? Responde isso rapidamente para o nosso internauta e passa os seus contatos. Porque eu tenho certeza que o Criador, aquele que tudo sabe, ele achou que ele ia se divertir muito com isso tudo. E ele criou isso para que nós, como expressões dele mesmo, aprendêssemos a nos divertir com tudo isso. Porque a vida, ela é pura diversão, se você assim entender. Concordo plenamente. Importante é a gente aprender e olhar para tudo como aprendizado. Maria, seus contatos, por favor. Por favor, dos E livros fale um e pouco tudo dos livros, para quem mais. quiser adquirir o Sol Negro, que é uma série de livros Daqui maravilhosos. 30 né? dias, hein? Isso, daqui a pouquinho eles vão estar já liberados para todas as livrarias do Brasil, enfim, né? Porque antes venderam só pela internet. Então, por enquanto, eu deixo o site, que é o www.osolnegro.com.br, que vai mudar também, digamos, o padrão, porque a capa mudou um pouquinho, e já vamos fazer as modificações. E o Facebook, que é o Sol Negro _livro, onde vai ter um link para compra imediata e a gente vai estar postando lá vídeos e informações a respeito de onde encontrá-los. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Gratidão a Cris. você, Maria. Volte no Obrigada, Kátia. lançamento, né? Maria volta no lançamento, obviamente vai ser feito no Enigmas, como todos foram feitos. Vai nos honrar também, Com né, certeza, Maria? com certeza. E nós vamos festejar muito, né, Kátia Gaia? Muito, porque a vida realmente é uma diversão. Ela é. Então Eu aí, encaro olha, assim. na Sem verdade, dúvida. você aí, ó, faça da vida uma festa por todo o tempo que te Isso. resta, porque é melhor celebrar a vida, porque afinal de contas ela é eterna. Isso aqui é só uma efemeridade. E ao celebrá-la, ela se tornará coerente, e a magia vai ser constante. Por isso aqui no Enigmas, em nossas mãos, nós temos os meios, né, Kátia Gaia? Nós temos no coração o sentido, a vontade, desejo. De construir com você esse mundo dos despertos. E felizes. Gratidão, Maria, gratidão, internautas. Isso. Gratidão pela audiência. Gratidão. É mais de 1,5 milhão de acessos que nós temos na nossa página. Então nós temos muito que agradecer. Gratidão. Até o Até a próximo Enigmas.